Hoje eu me atrasei, eu estava ocupada com um negócio, me distraí um pouco, está um pouco escuro aqui, mas agora eu não vou ter como clarear. Então, por isso eu me atrasei, porque hoje foi um dia um pouco diferente aqui na minha rotina, né? Normalmente eu trabalho em casa, meu trabalho é feito em casa aqui, no computador, né? Tudo online, mas hoje eu tive que ir na rua e tal. E eu vou basear esse Apprendiscope justamente numa história baseada nessa minha saída. Cleverson chegou, boa noite, Cleverson. Então é isso aí, pessoal. Se você já está acompanhando, está gostando, compartilha aí com seus colegas, chama eles para assistirem, para eles descobrirem se o preconceito atrapalha a aprendizagem ou não atrapalha, tá? E escutar essa história. Boa noite, Cleverson. Tamber, Cavi entrou, Moura compartilhou, obrigada, Moura. Quem quiser compartilhar, ou é o dedinho assim, ou é o dedinho assim. Eu não sei exatamente qual aparelho que você está usando. Android é de um jeito, o iPhone é de outro. Então você passa o dedo aí na tela assim ou assim, e você vai ter a opção de compartilhar com os seus seguidores aí. As pessoas que te acompanham no Periscope. Provavelmente tem pessoas interessadas em aprendizagem, né? Normalmente a gente atrai pessoas que estão mais ou menos na mesma vibe que a gente. Então, eu hoje fui fazer uma coisa bem interessante, principalmente para quem trabalha com aprendizagem. Eu fui visitar uma escola para minha filha. A minha filha está saindo do Fundamental 1 esse ano, está terminando o Fundamental 1, a escola dela só vai até o Fundamental 1, e eu fui visitar uma escola. E eu estava achando que as escolas tradicionais não ia ser uma boa pedida para ela, né? Aquelas escolas grandes, tradicionais e tal. E eu descobri que nas redondezas de Ilhéus tinha uma escola com uma pedagogia diferenciada. É uma escola Waldorf. É uma pedagogia que já tem, assim, mais ou menos um século de existência, mas que tem uma proposta de ensino que é extremamente moderna, né? Tem uma proposta de trabalho muito diferente da escola tradicional. Então eles trabalham mais ou menos com projetos. Eu não conheço a pedagogia Waldorf a fundo não, tá, gente? Mas eles trabalham de uma maneira completamente diferenciada, trabalham desenvolvimento emocional também junto com o desenvolvimento cognitivo. Moura, tá? Depois a gente fala sobre essa questão da afiliação. Então tem um trabalho que é diferenciado e eu estou buscando justamente esse tipo de trabalho para minha filha. E para não colocar ela num escolão tradicional que bota no meio lá de 40 pessoas e a pessoa vira um número no diário do professor. E descobri essa escola e fui visitar uma escola assim no interior, assim. Então você tem um clima assim, tem floresta, é um negócio bem interiorano assim. E tem um pessoal, eu pesquisei antes e tal, então um pessoal bem comprometido, é uma proposta bem interessante. E a gente está analisando a possibilidade de colocá-la nessa escola diferenciada. E o que eu queria comentar em relação a isso, não é se a escola é boa ou ruim, não sei o que, se eu gostei e tal, tem várias coisas que a gente conversou lá, algumas coisas que a gente ainda tem que conversar, mas as reações das pessoas quando eu comecei a comentar que eu estava considerando esta escola para ela. E uma reação de uma amiga minha me chamou muita atenção, e que ela falou uma coisa assim: essa escola ela é experimental. Aí eu falei assim, não é experimental, porque o Waldorf é uma pedagogia antiga já está mais do que experimentada, né? Já está mais do que... E tem escolas Waldorf no mundo inteiro. Então não é uma coisa experimental, não é uma novidade. Só que ela parece que não ouviu o que eu falei. Ela falou assim, não, minha filha não é rato de laboratório. Ela tem uma filha numa escola tradicional e tal, adaptada numa escola tradicional. E eu fiquei quieta, porque eu acho que quando a pessoa pensa neste nível de preconceito, aí você não tem mais como argumentar, né? Eu não falei mais nada e tal, mas isso é uma coisa que me mexe muito, não porque
eu vou deixar de colocar ou colocar por causa disso, entendeu? Boa tarde, Geisa. Mas porque demonstra um preconceito muito grande contra qualquer tentativa de se fazer um ensino diferenciado. Na verdade, eu tive 2 tipos de reações com as pessoas com as quais eu ia conversando sobre essa escola. Tinha aquelas pessoas encantadas, porque aquela era a escola maravilhosa, aquela escola que todas as escolas deveriam ser, e é mais ou menos a opinião que eu estou formando em relação a essa escola, é essa mesmo, que aquela é uma escola que tem um jeito de tocar a aprendizagem muito próximo do que realmente deveria ser. E tinha aquelas pessoas, e tem aquelas pessoas que ou torciam o nariz, ou ficavam horrorizadas, ou metiam o pau e tal, então tinha essas 2 coisas. E me preocupa muito, claro que você não vai ficar maravilhado sem fazer uma análise, né? Nós estamos indo lá, estamos conversando, estamos analisando a coisa como é no real e tal. Então, mas esse bloqueio a ponto de dizer assim, não, meu filho não vai estudar numa escola experimental, numa escola diferente, porque ele não é rato de laboratório. E não é a primeira vez que eu escuto isso, tá? E isso me chocou muito, porque isso é eu fico me perguntando se não é isso que está deixando o nosso sistema educacional tão atrasado. Tá? O sistema de ensino está atrasado no mundo inteiro. A gente acha que é só no Brasil. O Brasil tem questões adicionais, questões de pobreza, né, de falta de recursos e tal, mas o ensino, de uma maneira geral, a educação formal, de uma maneira geral, ela está em crise no mundo inteiro. Por quê? Porque ela foi moldada por uma era pré-industrial e nós estamos vivendo na era do conhecimento. Então não casa mais, não encaixa mais, simplesmente não funciona mais. Nunca funcionou muito bem, né? Era elitista e tal, blá, blá, blá. Mas hoje as disfunções do ensino tradicional, elas estão muito gritantes, porque aquilo não encaixa mais no mundo que a gente vive, né? Eu tenho um post lá no blog em que eu coloquei assim, tá provado que ninguém consegue saber tudo. Por quê? Porque se você pegar a quantidade de conhecimento que você tem em qualquer área de conhecimento, microárea, pega uma microárea de conhecimento, você for ver a quantidade de coisas que é publicada todo ano sobre aquela área, é humanamente impossível. Você prova por A mais B, faz a conta de tempo lá usado, é humanamente impossível uma pessoa ler tudo sobre um determinado assunto. E o que as escolas tradicionais, antigamente você tinha um corpo de conhecimento mais ou menos fixo e as crianças estudavam aquilo e pronto. E as escolas tradicionais estão tentando enfiar todo esse conhecimento no currículo, como se tudo tivesse que ser ensinado. E hoje não pode mais ser assim. A gente tem que aprender ferramentas para lidar com o conhecimento e trabalhar com esse conhecimento na medida em que ele é útil para a gente. Tá? Mas a escola tradicional não vê assim, ela vai tentando enfiar cada vez mais conhecimento no currículo, só que a ciência continua avançando e vai ter uma hora que a coisa vai ficar inviável. A experimental é o nosso sistema atual, cada ano é uma proposta, pode ser também. Na realidade, as propostas são mais de cunho político, mais para dar uma melhoradinha nas estatísticas, do que de cunho pedagógico, né? Com uma preocupação fundamentalmente pedagógica. E é por isso que fica essa bagunça que está aí, né? Então, eu acho que nós, cidadãos, somos muito responsáveis pelo estado das coisas também na educação. Porque se o professor faz alguma coisa diferente, já aparece algum tipo de mal-estar. Né? As escolas mais tradicionais, aquelas que obtêm os melhores resultados nos vestibulares, elas inclusive têm um controle rigoroso daquilo que o professor dá em cada dia na aula. Entendeu? E a justificativa é que você garante a qualidade, garante que o conteúdo vai ser dado e tal, só que você engessa o professor. Você engessa e nem todo mundo está preparado para consumir aquele conteúdo naquele momento, daquela maneira. Então você realmente cria uma escola que é elitista, que só algumas pessoas conseguem acompanhar e que tá assim, focando nas coisas erradas. A gente não tem que focar no conteúdo, mas sim nas habilidades para lidar com os conteúdos que vão mudar a vida inteira da pessoa, né?
Então eu queria chamar atenção para isso. Eu acho que assim, grande parte da responsabilidade está em nós como cidadãos que reagimos. Quando é assim, a gente é muito liberal e muito moderninho quando a gente é jovem, e aí de repente você tem um filho e você começa a ficar conservador. Isso é um processo que acontece mesmo, eu sei disso porque eu tenho filhos. Então algumas coisas que você achava que estava resolvido, que estava tranquilo, que você era liberal, de repente você começa a ver que não é bem assim, peraí, mas com meu filho não, com a minha filha não, e você começa a ter umas coisas de conservadorismo. E quem já nunca foi muito liberal, então danou-se. Quando tem filho, vira reacionário mesmo. Então, para a gente pensar um pouco nisso, né? Será que quando um professor propõe uma coisa diferente, a gente aceita isso e a gente tenta entender a proposta dele do ponto de vista pedagógico? A Geisa está falando, vejo isso direto no meu meio. Pois é, então, eu não sei se é da questão da pessoa se tornar reacionária quando tem filhos, que é a última coisa que eu estava falando, né? Então, opa. Sou grata pelos meus pais. Que bom, Geisa. Quando a gente tem pais que colaboram, ajuda bastante, porque às vezes o pai atrapalha mais do que ajuda, né? Então, agora eu me perdi. Eu estava falando, então, dessa questão da nossa responsabilidade. E como estudantes adultos, né? Tem muita gente que acompanha mais aprendizagem e que é estudante adulto, está indo para a faculdade, está indo para uma pós-graduação e tal. E eu fui professora de adultos, né? Eu fui professora na graduação. E eu via que alguns alunos, quando você propõe uma coisa diferente, eles reagem mal. Ou eles não aderem à proposta, simplesmente se recusam a fazer aquilo que você está propondo, ou eles começam a levar na brincadeira, acham que o negócio não é sério. Então, se você mudar para uma coisa que envolva qualquer coisa lúdica, a pessoa, não, isso aqui não é sério. Né? Então, quando eu falo para a pessoa que tem que desenhar no mapa mental, algumas pessoas têm uma reação, esse negócio de ficar fazendo desenho, de ficar colorindo, não é sério. Entendeu? Então, qualquer coisa nova, inovadora que você propõe em sala de aula, tem algumas pessoas que aceitam bem e tem algumas pessoas que reagem muito mal e acabam, às vezes, travando o professor de inovar. E aí vai lá na coordenação reclamar que aquele professor não está dando a matéria do jeito que tem que dar, entendeu? Então, eu acho que a gente, como estudantes, como eternos estudantes, que eu espero que vocês sejam, porque eu estou sempre fazendo curso, eu já fiz doutorado, e meu filho questionou isso, foi muito engraçado. Eu tinha feito doutorado há uns 2 anos, e aí eu comecei a fazer um curso, viajei para São Paulo para fazer um curso. E eu falei para ele, mamãe, por que você vai viajar e tal? E eu falei, olha, meu filho, eu vou fazer um curso. Aí ele falou assim, mas vem cá, você já não fez doutorado? Para que você vai estudar mais? Então você vê como isso está no inconsciente coletivo, né? Que você estuda até um certo ponto e depois não precisa estudar mais. Olha, deixa eu contar um segredo para vocês. O mundo não é mais assim. O mundo vai pertencer às pessoas que estudam o tempo inteiro, que aprendem o tempo inteiro e que estão dispostas e abertas a aprender o tempo inteiro. Então é muito grave que as pessoas tenham uma atitude tão conservadora em relação à sala de aula. É compreensível por um lado, porque afinal de contas você está falando do futuro do seu filho. Por outro lado, não é possível que as pessoas não estejam vendo que esta escola que aí está não está garantindo o futuro de ninguém. Haja vista que tem muita gente com diploma de pós-graduação desempregada. Então, o que a pessoa precisa é ter outras habilidades para ela transitar melhor pelo mundo e pelo mercado de trabalho. Entendeu? Não vai ser diploma em escolinha tradicional que vai resolver o problema da pessoa no mercado de trabalho. Não está resolvendo hoje e daqui a 10, 20 anos vai estar pior ainda. Então, assim, é muita cegueira a pessoa achar que essa escola vai resolver, vai garantir o futuro do filho dela. Então, e o pior, essas pessoas, como eu estava dizendo antes, elas atravancam o avanço das escolas. As escolas ficam reféns desses pais, né? Então eu já vi escolas assim com propostas pedagógicas, estou sempre procurando isso, né? Eu tenho os meus filhos e estou sempre procurando escolas que fujam um pouco da questão
do tradicional. O curso pago, o EM3, já começou sim, o pessoal já está mapeando loucamente lá. Então, eu já vi escolas assim, que tem uma proposta diferenciada e que o pessoal tem essa vontade, mas que para atender certos pais tem que aderir a algumas coisas tradicionais. Por exemplo, tem pouco dever de casa, às vezes a criança tem 4 anos de idade, não começou a alfabetizar ainda. E aí não entende que outras atividades estão preparando a alfabetização. Quer dizer, a pessoa não entende nada de pedagogia. Ela só quer saber de poder dizer para os vizinhos que o filho dela começou a ler aos 4 anos de idade. Então, sim, o sistema é muito engessado, sim. Produz seres humanos limitados, é verdade. A gente vê muito isso, né? Pessoas que acham que precisam que o professor diga o que é importante. Então você veja uma dificuldade que eu pego muito, já que falaram aí do EM3, que é um curso que eu ensino mapas mentais, entre outras coisas. Eu pego muito a pessoa com medo, assim, uma das principais dificuldades que a pessoa tem de fazer mapa mental é que ela tem medo, dificuldade mesmo, de escolher o que vai para o mapa e o que não vai. Por quê? Porque ela acostumou no sistema tradicional o professor dizer para ela o que era importante. Eu tive um professor de história que ele fazia assim, além dele não dar aula, ele lia o livro, né? Ou então mandava a gente ler. Você ia ler mais um pouco, agora você. E a gente ficava acompanhando. Aí quando tinha alguma coisa que ele achava que podia colocar na prova, ele falava assim, grifa isso aí que é importante. Então, quer dizer, a gente não precisava nem pensar no que a gente ia grifar. Então você imagina o quanto a gente dormia e babava em cima daquele livro, né? Porque o cara não dava aula, só lia o livro, ou mandava alguém ler o livro e ainda grifava o que era importante. Quer dizer, a pessoa não desenvolve a habilidade de decidir por ela mesma, de analisar e tomar a decisão por ela mesma do que é importante. Tá? Então, isso é um dos muitos problemas que o sistema tradicional de ensino tem. É tudo dado. A resposta, a gente já está acostumado a achar que todo problema tem uma resposta certa e que se você não regurgitar a resposta exatamente como o professor falou, a tua resposta é considerada errada. Então a gente tem uma série de problemas aí e as pessoas estão aí se recusando a experimentar outras maneiras de ensino e ainda colocar um carimbo forte em cima das pessoas que tentam, tá? Então fica um carimbo, por exemplo, de que as crianças que estudam numa pedagogia diferenciada são crianças sem limite, crianças que não obedecem a ninguém, que fazem o que querem, quando na verdade não é bem assim. Você, dentro dessas escolas, você está vivendo em comunidade, você tem limites bem estabelecidos. Inclusive teve uma história, a gente começou a ligar para alguns pais que a gente sabe que tem filhos nessa escola, alguns amigos nossos, algumas pessoas que a gente conhece, e uma delas falou assim, não tem esse negócio de não ter limite não, meu filho esses dias foi colocado para lavar o banheiro porque ele fez alguma coisa que não devia, entendeu? Então você vê a visão distorcida que as pessoas têm, e aí de repente se você conta essa história, você fala assim, mas meu filho não pode lavar banheiro. Então você vê que é um caminho complicado esse negócio de você inovar em educação. Você tem que estar o tempo todo mostrando para as pessoas que a inovação é possível, é um caminho melhor do que o tradicional e necessário, porque a gente não vive mais na era pré-industrial, né? Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco, me inspirei hoje para falar um pouco dessa questão, porque fui na escola lá, visitei e tal, um ambiente meio rural, assim, então foi um passeio bem legal por uma estrada bem gostosa, assim. E assim, o ambiente é bem bacana, a gente conversou algumas coisas sobre o funcionamento da escola e a gente está pensando, porque tem a questão da distância e tal. Mas eu me lembrei então dessa outra questão, que foi quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava considerando colocar minha filha para estudar numa escola diferenciada. Algumas pessoas falaram, que maravilha. Então é assim, os deslumbrados e os totalmente contra, assim, né? É difícil achar alguém com meio termo, assim, é legal, mas tem isso, aquilo. Geralmente tem os dois opostos, assim, e eu estou tentando encontrar a verdade, entre aspas, né, o meio termo no meio disso tudo.
Então essa é a análise que eu estou fazendo ultimamente. Alguém pediu para falar de motivação, eu li rapidamente, não vi o nome. Esse é um tema que eu posso falar mais para frente, eu tenho algumas coisas lá no blog sobre motivação. E esse é um tema bem recorrente, tá? Tem alguns temas que aparecem muito nas perguntas e tal. E é um tema que eu posso trazer aqui sim, num dia desse no Aprendiscope. Mas hoje o tema foi esse, né? Será que o nosso preconceito individual e coletivo não está atrasando ainda mais o nosso sistema de ensino e mantendo o nosso sistema de ensino arcaico como ele está? Né? Será que na hora da gente ajudar os poucos professores que se dispõem a fazer alguma coisa diferente, que eles realmente possam fazer isso sem medo de ter um aborrecimento com uma coordenação, sem medo de ter um aborrecimento com um aluno que passa a desrespeitá-lo porque acha que ele não é sério, né? Então, essa é a reflexão que eu queria fazer hoje no Aprendiscope. Ficou um Aprendiscope meio filosófico, assim, né? Ontem eu dei um mais pragmático, mostrei uma técnica de memorização. Então a gente vai variando aí e vocês vão dizendo o que gostam mais, o que preferem. Então, alguém já me pediu motivação para estudar. Esse é um tema que eu certamente vou trazer em algum momento, né? Porque, como eu disse, é um tema muito recorrente, né? A pessoa quer fazer alguma coisa, quer fazer um concurso, quer entrar para uma faculdade, mas aí está desmotivado. Então já está lá dentro, mas não está conseguindo dar conta, está se desmotivando. Então eu trato disso. Tem um treinamento meu que eu trato disso bem mais especificamente, que é o estudante produtivo, tá? E é um treinamento mais curtinho que o AM3, não é um treinamento do porte do AM3, mas fala bastante, principalmente no primeiro módulo, mas permeia todo o treinamento a questão da motivação. Porque como ele é um treinamento de produtividade, eu não acredito que a pessoa consiga ser produtiva se ela não estiver motivada para fazer as coisas que ela tem que fazer. Então, o tempo todo eu estou permeando o treinamento com questões de motivação, nos 5 módulos. E trabalho a questão da motivação do ponto de vista científico, né? Qual é a ciência da motivação, a ciência que está por trás da motivação. Então, o que se pode fazer na prática para melhorar a sua motivação. Então, tem tudo isso dentro de um treinamento, mas eu posso comentar isso de uma maneira rápida num desses Aprendiscopes aí, tá certo? A gente tem bastante Aprendiscope pela frente, essa é só a primeira semana, eu estou muito feliz, porque a gente já passou dos 150 seguidores em 3 dias de transmissão. Então, eu tô achando um número bem legal, porque poucas pessoas, muita gente está reclamando que não tem celular compatível e tal, mas mesmo assim, a Geisa está comemorando, é isso aí. Então, assim, é uma mídia muito nova, pouca gente conhece, algumas pessoas não têm celular compatível, e mesmo assim a gente está conseguindo assim, aumentar muito o número de seguidores de um dia para o outro, assim, dar uma subida. E eu estou muito feliz, e estou gostando muito de fazer. Né? Então você vê que hoje eu meio que corri aqui, mesmo sem a camiseta do Mais Aprendizagem, meio atrasada tal, mas eu estou curtindo muito e estou firmando esse compromisso de fazer com vocês todo dia, pelo menos por algumas semanas. Né? Depois a gente vai ver o que acontece ao longo dessas semanas e repensar uma estratégia para 2016. Mas nas próximas semanas vai ter Aprendiscope todos os dias úteis, tá certo? Então, muito obrigado quem apareceu aí. A gente já está fazendo quase meia hora de novo, eu não tenho jeito, né? Eu falo demais. Então, quem gostou aí do tema, dá uns coraçõezinhos aí para eu saber que o caminho é esse aí. Né? Variar, né? Um dia um pouco mais prático, um dia um pouco mais filosófico. Legal, bastante coraçãozinho aí. Metade está ótimo. Metade está ótimo. Eu não acho que a metade é meio prático, é isso aí. Tem que ter um pouco dessas discussões, né? Até o Periscope tem um pouco essa coisa mais informal, mais solta. E faltam recursos, por exemplo, para ensinar coisas mais específicas. Então essas coisas eu vou continuar ensinando no YouTube, porque aí eu posso fazer o mapa mental, eu posso demonstrar, tem mais recursos. E aqui só eu falando. Então o tipo de discussão que eu vou ter aqui no Aprendiscope vai ser diferente do tipo de coisa que eu vou ensinar lá no YouTube. Tá certo? Então acompanhem os 2 canais. Para quem não conhece, é YouTube/Mais Aprendizagem. Tudo isso você encontra lá no blog. Eu vou me despedir e vou terminar então com o endereço para você, o endereço curto para você visitar o blog se você não conhecer, tá certo? Então,
Um beijo para vocês, até amanhã. Muito obrigada por todo mundo que apareceu aí, que prestigiou essa sessão ao vivo. E tem gente agradecendo aqui, Geisa, obrigada Geisa. Tem algumas pessoas entrando, tal, mas aí vão ver a retransmissão. Então, é isso aí, pessoal. Um beijão para vocês, até amanhã. E aí, outro tema surpresa, né? E eu tô tirando os temas da cartola mesmo na última hora, e é assim que tá sendo legal, assim que tá sendo divertido. Tem alguém dando um monte de joinha aqui, o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Cris. Eu vou mudar aqui, tá, gente? Tchau. Até o próximo. Então tá bom, gente. Um abração e até amanhã. Tá aí o endereço para vocês. Tá? Esse é um endereço para vocês visitarem o blog. Tá certo? O blog é onde concentra a maior parte das informações, onde você pode colocar o seu e-mail para receber as novidades. Sempre que eu publico algum vídeo novo no blog, no YouTube, eu coloco lá.